Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leomar. Nós estamos aqui para dar continuidade nas aulas sobre Pôr da Folha. Desta feita, nós vamos falar sobre o quarteto dos pobres sertanejos. E quando eu me refiro ao quarteto, eu estou me referindo a o Frei Angelino, o Frei Enoque, Frei Roberto e Frei Juvenal. Esses quatro frades, eles fizeram uma verdadeira revolução no município de Porto da Folha entre os anos 70, 80, né? E no caso de Frei Enoque e Frei Roberto, mais adiante. Então, para começarmos essa aula, nós vamos falar um pouquinho de cada um e em seguida vamos falar da obra como um todo. Apesar das diferenças entre si, eles eram franciscanos e tinham só um objetivo: ajudar os pobres daquela região que vivia na miséria. Isso em plena ditadura militar. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Frei Angelino Caio Feitosa, natural de Porto da Folha, de família classe média, né? Estudou parte em Porto da Folha, parte em Propriá, e desde os anos 40 já tinha uma vocação, né, para a área religiosa, certo? A ida de Frei Angelino ao convento trouxe-lhe alguns problemas em relação ao pulmonar que ele já tinha. Ele voltou a Porto da Folha para se tratar, mas vale fazer um breve comentário sobre a atuação dele e por onde ele passou. Para se ter uma ideia, ele foi vice-reitor da Escola Apostólica de Canidé, no Ceará, né? Ele também foi professor do seminário diocesano do colégio em Ipuarana. Ele também ainda foi mestre dos noviços do convento de Serinhaém, em Pernambuco, né? Foi onde ele, em 68, ele desceu para Porto da Folha, digamos assim. Mas Frei Angelino foi muito mais que isso. Ele foi um divisor de água, não só na parte religiosa, mas na parte social e histórica do sertão sergipano. A missão dele por da Folha era a mesma de São Francisco. Era atender os anseios dos pobres. Carismático, tranquilo, inteligente e com seu jeito de persuasão, ele conquistou a simpatia de Frei Enoque, Frei Roberto, Frei Juvenal, que por conta de Frei Angelino se encontraram em Porto da Folha. E esse capítulo que eles se encontram em Porto da Folha, eles fazem uma verdadeira revolução positiva naquele município, com o trabalho de uma comunidade de base, evangelizadora e principalmente de conscientização. Por conta da admiração a Frei Angelino, seu ex-aluno em Ipurana, ex-estudante de filosofia, Sebastião José Lima, deixou o seminário e partiu para Porto da Folha, onde estava Frei Angelino. Bem assim, Frei Roberto, de família humilde, simples,
de uma cidadezinha do Ceará chamada de Ubajara. Lá em Ipuarana ele conheceu o dom da palavra de Frei Angelino e mais tarde ele se juntou a Frei Enoque, que era de Cachoeirinha, era estudante de contabilidade, depois passou a bancário, e numa dessas reuniões, associações dos bancários, né, ele conheceu a história de São Francisco de Assis. E mais tarde entrou num convento, né, cujo professor era exatamente Frei Angelino. Obviamente que Frei Angelino teve, na verdade, digamos assim, uma contribuição muito grande de convencimento a Frei Enoque. Até porque Frei Enoque era noivo, deixou o noivado, eu disse, né, para ingressar nessa vida religiosa, e próximo, né, de sua ordenação, ele também foi a Porto da Folha. Não foi diferente com o Frei Juvenal. O Frei Juvenal é natural de Aracaju, né? Mas, por ver semelhanças nesses frades, que era a devoção a São Francisco e ajuda aos pobres, o Frei Juvenal também foi a Porto da Folha. Lá, eles mostraram o projeto que eles tinham para desenvolver ao então bispo de Propriá. Diga-se, o primeiro, Dom Brandão de Castro. Todos os 4 que eu citei, frades, segundo eles, devem muito a Dom Brandão. Dom Brandão os acolheu e lhes deu a liberdade de um trabalho bonito de evangelização. Até hoje, Porto da Folha colhe os frutos desse trabalho que durou mais de uma década naquele pobre município. Esse encontro de Frei Enoque com Frei Angelino em Sariem, Pernambuco, gerou algo semelhante. Frei Angelino, em 53, a primeira missa que ele fez depois de ordenado foi em Porto da Folha, celebrada pelo bispo Dom Brandão de Castro. Bem como Frei Enoque, em 71, também preferiu Porto da Folha para sua primeira missa. Por aí vocês tiram a ligação que eles tinham um para com o outro. E o trabalho se desenvolvia entre Porto da Folha, Canidé e Poço Redondo. Diz Frei Roberto, no seu livro, que a missão era assim dividida. Enquanto Frei Enoque e Frei Roberto, né, saía ao campo, digamos assim, através da Ilha do Ouro, pegando canoas e etc., e visitando povoados, onde passava não menos de uma semana, lá eles faziam batizado, confissões, casamentos e as velhas visitas de família. Era como se fossem membros daquela família. Claro, além de conhecer a geografia humana, né, e física daquela região. E isso daí, né, levou a igreja até a essas comunidades de base, que é muito importante. Enquanto Frei Angelino e Frei Juvenal permaneciam na sede, que era em Porto da Folha. Não menos importante, lá na sede eles lutavam por aquilo que ali estava. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, na questão de Frei Enoque e Frei Angelino e Frei Juvenal, nós temos a fundação do Sindicato dos Trabalhadores em 71, como também temos a questão
do ginásio municipal com a ajuda de Sebastião em 69. Né? Além disso, o feito maior de Frei Angelino na cidade foi aproximar aquele que tanto era relegado pela sociedade. Aproximar a igreja. Estou me referindo ao vaqueiro. O vaqueiro agora tinha as portas da igreja abertas. E foi a partir daí que em 69 o Frei Angelino fundou a festa do vaqueiro de Porto da Folha, que até hoje é a festa mais autêntica do Brasil, e se tornou patrimônio imaterial em 2020. Com o projeto organizado, eles criaram aqueles que eles chamavam de comunicadores populares. Aqueles que levavam os evangelhos, a palavra de evangelho, a lugares longínquos, né, da sua comunidade. E um dos principais aqui foi Jorge Pereira Lima, o Jorge da Caatinga, o poeta autodidata, analfabeto, que chegou de Aquidauana nos anos 60 e que encontrou Dona Maria no povoado Caatinga e tiveram juntos 12 filhos. Seu Jorge, através de poesias, né, de canto-chão, de roça, né, ele fazia com que seus pares conhecessem o Evangelho. Era uma célula que levava a mensagem de Deus. Como disse Dom Brandão uma vez, o português desses comunicadores pode até estar errado, mas, digamos assim, a pregação do Evangelho não está certo. E o importante era passar a mensagem, e eles passavam. Por outro lado, nós tínhamos, por exemplo, o senhor Miguel Lopes. Miguel Pereira Braga era um agricultor analfabeto, muito fiel aos frades, que foi candidato em 89 pelo então recém-criado PT e venceu as eleições através do apoio de Frei Enoque. De quebra, ainda levou João Rivaldo. Então, naquela época, eles fizeram 2 candidatos. Então, além da estruturação do campo, das associações, né, e conscientização, eles deixaram Porto da Folha e outras cidades bastante politizadas para aquilo que eles tinham direito. Nós não podemos esquecer que Frei Juvenal Bonfim, um homem culto, né, professor, músico, é dele, ou era dele, aquela obra de arte que estava lá na igreja e que covardemente arrancaram. Frei Juvenal queria retratar ali a história do povo buraqueiro, dos trabalhadores, aquilo que ele via no seu dia a dia, ele passou a retratar naquele quadro. Mas parece que não adianta. Quando se trata de trabalhador e de pobre,
né? Muitas vezes, até na casa de Deus, é difícil de entrar. Não por Deus, mas por alguns homens que se dizem mensageiros de Deus, né? Uma obra belíssima que ele fez. Mas tudo bem. Dentre outras coisas, para não se alongar, aqui vão algumas conquistas importantes desse período. A começar pela ilha de São Pedro, onde Frei Roberto e Frei Enoque não dormiam, pernoitavam, para não serem abordados e mortos pelos capangas. Nós também tivemos a Várzea da Ilha do Ouro conquistada. Nós tivemos Santana do Frado, em Pacatuba. Nós tivemos também, né, a Barra da Onça no Poço. Enfim, nós tivemos a fundação do sindicato, que aposentou vários trabalhadores rurais. Então tudo isso é fruto de um trabalho que teve apoio da comunidade, do bispo de Propriá e desses 4 abnegados, além de, claro, seu Manuel do Sindicato, Sebastião, seu Jorge e, claro, dentre outros, Campinho, né? Seu Biduzinho, pessoas fiéis a esse princípio. Tudo bem? Então, que fique aqui o legado desses abnegados, esse quarteto, né, dos pobres sertanejos. Um abraço e até a próxima aula.